Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora aí que vocês, meus alunos do terceiro semestre de Direito Constitucional, estarão vendo essa aula. Hoje, então, é o nosso encontro 5 da disciplina de Direito Constitucional. E no encontro 5, meus queridos alunos, vamos falar sobre controle de constitucionalidade, o controle repressivo de constitucionalidade. Vamos abarcar acerca então desse controle repressivo poder ser realizado a título de exceção pelo Poder Legislativo e de forma comum pelo Poder Judiciário, que é a mais tradicional, que vamos ver na aula de hoje. Desejo inicialmente aí a todos uma excelente quarentena, porque é fundamental esse momento estarem resguardados em sua residência, enfim, tendo essa troca com o professor via online, onde eu disponibilizo as aulas no YouTube, no meu canal, e aí coloco dentro do sistema AVA. Eu acho que é fundamental essa interação via online nesse momento, uma vez que seria impossível aí o encontro presencial. Então essa dinâmica eu acho bem salutar. Legal? Bem salutar essa dinâmica, certo? Então, continuando aqui, desejo então a todos aí uma excelente quarentena, enfim, fiquem na residência. O importante é não pegar o vírus, certo? O foco é esse, evitar o máximo aí aglomerações, enfim, para que não tenha então o respectivo vírus. Legal? Bom, o que eu preciso aí de vocês, meus alunos, que estejam com a Constituição Federal em mãos, então aqueles que iniciam aí esse momento a videoaula, tenham em mãos a Constituição Federal, pode ser no celular, professor, via aplicativos, enfim, pode, legal, só que aí vai ficar no celular, põe no modo avião, não sei como vocês estão vendo essa aula, se na verdade vocês estão vendo a aula via celular, aí não é possível colocar no modo avião, porque vocês estão na internet, mas é que aí chega mensagem de Instagram, WhatsApp, enfim, e o ser humano ele é curioso. E dentro dessa curiosidade você acaba perdendo aí o foco, o fio da meada desse nosso bate-papo, querendo aí ver as notícias do coronavírus, os memes, enfim, e aquela mensagem do WhatsApp, do Instagram, que acaba tirando a atenção. Então, se você estiver vendo à frente do computador, muito que bem, pode acompanhar no celular aí o Vademecum, se você já a Constituição no Vademecum, se você já tem o Vademecum físico, acompanhe aí no Vademecum físico também. E se você está assistindo a aula pelo celular, tente desativar aí, deixar inoperante por um momento Instagram, WhatsApp, Facebook, entre essas outras redes sociais aí que pode acabar tirando a atenção, pelo menos nesse momento pontual da nossa aula. Legal? Então, tomem nota aí no caderno de vocês, é o encontro 5, controle repressivo de constitucionalidade. Então o aluno precisa ter no caderno tópico 5, encontro 5, controle repressivo de constitucionalidade. Legal? Então, iniciando isso, o que seria então o controle de constitucionalidade, por quem pode ser feito? Já adianto para vocês, esse controle de constitucionalidade, via de regra, ele é realizado pelo Poder Judiciário, certo? Então cabe ao Poder Judiciário verificar aí se a norma está de acordo com a Constituição. Por isso aí é atrelado a um controle de constitucionalidade, ou seja, alguma norma, alguma medida provisória, alguma lei que é criada, ela tem que estar de acordo com o quê? Com a nossa Carta Magna, com a nossa Carta Máxima, que é a Constituição Federal, certo? E quem é o guardião da Constituição Federal, ou seja, a quem eu devo então alçar esse controle de constitucionalidade, a quem cabe, via de regra normal, a gente vai ver as exceções, mas via de regra normal do Poder Judiciário, quem cabe dar guarida à Constituição Federal e verificar se uma lei, uma norma está de acordo aí à Constituição, cabe ao STF, Supremo Tribunal Federal, onde existem aí a presença de 11 ministros. Professor, são esses 11 ministros então que são os guardiões da Constituição Federal, da nossa Carta Máxima? Sim, são. Excelente. E aí cabe a esses 11 ministros dentro do Poder
judiciário, da composição, da hierarquia das normas, verificar se uma norma infraconstitucional, certo? Uma norma que está abaixo da Constituição, ela se coaduna, ela está de acordo com o texto constitucional? Exatamente, esse é o controle de constitucionalidade. Verificar se uma norma que adentra ao tempo, ela está de acordo com a Constituição, certo? Porque os legisladores, aí via de regra, não têm formação jurídica, apesar de terem diversos assessores, enfim. Então, muitas das leis que ingressam no nosso ordenamento são leis aí falhas, e aí dentro do seu conteúdo, do seu bojo, da sua estruturação, pode haver equívocos na sua formalidade, enfim, de criação, que também é verificado, mas também dentro da sua matéria específica, do que está ali incutido na norma, ali aquele texto, aquela disposição, aquele artigo de lei, ele entra em choque. Ele está então em choque com algo já dito pela nossa Carta Máxima, pela Constituição, certo? E aí, diante desse choque, é inviável que aquela lei infraconstitucional continue criando aí seus efeitos, tenha validade no tempo, e logo ela deve ser sacada, ela deve ser retirada ali por não estar de acordo com a Constituição, certo? Bom, então, tendo esse en passant, aí essa questão introdutória, vamos iniciar então o controle repressivo aí nas suas exceções. Ou seja, vamos iniciar então quando esse controle repressivo poderá ser realizado a título de exceção, por exemplo, pelo poder legislativo. Lembrando que, via de regra, cabe ao poder judiciário o controle de constitucionalidade, mas a título de exceção, que é o que vamos estudar agora, então pode colocar aí no caderno: controle de constitucionalidade repressivo, exercido a título de exceção, tome nota, exercido a título de exceção pelo poder legislativo. E aí agora eu quero que vocês abram aí a Constituição Federal no artigo 49. Abram aí no artigo 49, inciso 5. Inciso 5 é o Vzinho aí, artigo 49, inciso 5 da Constituição Federal. Estão todos aí, artigo 49, inciso 5. Nesse artigo 49, inciso 5 é exatamente a primeira exceção, vamos estudar as duas exceções, do Poder Legislativo atuando com controle repressivo de constitucionalidade. A primeira exceção está aí no artigo 49, inciso 5. É o Congresso Nacional, certo? Poder Legislativo, Congresso Nacional, se reunindo para definir a validade ou não de um ato normativo do Poder Executivo. Então, o Poder Executivo emana a diretriz de um ato normativo e cabe ao Congresso Nacional, nos termos do 49, inciso 5 da Constituição Federal, verificar se esse ato normativo do Poder Executivo se coaduna, está de acordo com o texto da nossa Carta Máxima da Constituição Federal. Caso não haja esse encontro, ou seja, caso esse ato normativo do Poder Executivo venha exorbitar, ou seja, venha estar além do que disciplina a Constituição Federal, caberá ao Congresso Nacional, então, exercer o controle repressivo de constitucionalidade na modalidade de exceção, ou seja, o Congresso Nacional, então, pode declarar inconstitucional em face aí do controle repressivo de constitucionalidade. Legal? Essa é a primeira exceção na atuação aí do Poder Legislativo, ok? Já estamos aí com quase 10 minutos de vídeo. Vamos então agora à segunda exceção, ou seja, quando o Poder Legislativo também pode atuar em um segundo momento, aí declarando o controle repressivo de constitucionalidade. E esse caso agora é muito latente. É o caso do dia. Estou gravando essa aula hoje e tivemos, na verdade, ontem, o quê? Uma medida provisória. Estamos em calamidade pública, todos nas suas casas. O que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro,
editou uma medida provisória 927, é isso? 927, sim, medida provisória 927 de 2020, disciplinando ali uma série de modificações, uma série de modificações e diretrizes nesse momento de crise, onde então há uma definição escalonada de como será a atuação de empregadores com seus respectivos empregados. E essa medida provisória, ela é ato do presidente da República e ela tem o seu efeito imediato. O presidente falou, ela está em vigor, ela tem um efeito imediato. Professor, mas se o presidente faz uma medida provisória aí atrapalhada, enfim, com problemáticas, quem vai fazer esse controle de constitucionalidade? Pode o Poder Legislativo, a título de exceção, fazer aí um controle de constitucionalidade repressivo? Sim, pode. É a segunda exceção, coloque no caderno, segunda exceção, Poder Legislativo, criando então aí um controle de constitucionalidade repressivo nas medidas provisórias. Bom, qual que é a característica da medida provisória? Quanto tempo ela tem de validade? Medida provisória entra no ordenamento e aí tem um período de 30 dias de validade, certo? E para ela ser prorrogada, olha lá, medida provisória, certo? Se é provisório, tem um prazo, tem um lapso temporal a ser cumprido, legal? Aí para ela ser prorrogada, para essa medida provisória ter aí ser elastecida ao tempo, né? Para que ela venha, então ser prorrogada, esse lapso temporal, deve ser realizado por meio do Congresso Nacional, ou seja, o presidente criou a medida provisória e cabe ao Congresso Nacional dar o aval, dar o ok, para que essa medida provisória então seja postergada além dos 30 dias, ou seja, porque ela chega com efeito imediato, mas cabe então o controle ao Congresso Nacional compõe o Poder Legislativo. Então, minha gente, é o Poder Legislativo, por meio do Congresso Nacional, verificando o que? A constitucionalidade, ou seja, se a medida provisória está ok, está de acordo com a Constituição Federal. E aí, por meio de votação, é verificado se essa medida provisória se coaduna, está de acordo com a Constituição. E caso o Congresso aí não dê o ok, não dê o aval para a medida provisória, para sua continuidade, identificando que nela tem um lastro, tem algo que exorbita, que afeta a Constituição, ou seja, que está de choque em encontro às diretrizes da Constituição, essa medida provisória então será declarada aí em um artigo específico, ou em sua totalidade, inconstitucional, ou seja, em choque com a Constituição Federal. E esse controle de constitucionalidade não foi exercido pelo Poder Judiciário, foi feito pelo Congresso Nacional, que deixou de dar o aval, deixou de dar o ok, por meio da exceção do modelo do controle de constitucionalidade repressivo, certo? Então essa é a segunda modalidade, a título de exceção. Professor, estou com a Constituição aberta aqui. Qual que é o artigo desse? Tome nota, artigo 62 da Constituição Federal, a figura do Congresso Nacional, então, por meio do controle repressivo de constitucionalidade, declarando aí uma medida provisória em choque com a Constituição Federal. É o segundo momento de exceção. E agora, minha gente, vamos ao quê? A regra. Vamos então ao Poder Judiciário. A figura do Poder Judiciário se valendo do controle repressivo de constitucionalidade. Legal? Vamos lá? Bom, seguindo aqui então, que eu tenho que fazer um recorte no vídeo para depois encaixá-lo devido ao tempo. Então dentro do aplicativo aqui tem que ter esse corte. Bom, então agora vamos às modalidades, às regras gerais, ao controle então repressivo de constitucionalidade exercido pelo Poder Judiciário. Professor, existem dois tipos, é um tipo misto exercido pelo Poder Judiciário? Sim, é um tipo misto. Ele pode se dar de forma concentrada e de forma difusa. Vamos ver aí as duas formas na aula de hoje, certo? Bom, então, controle repressivo de constitucionalidade exercido pelo Poder Judiciário. Tome nota aí no caderno de vocês que essa é a regra geral.
Lembrem da pirâmide de Kelsen, já estudado em sala de aula. Lembrem da hierarquia das normas e tomem nota agora, abram o Vademécum, artigo 102 da Constituição Federal. Na verdade, vamos ler inicialmente o 101 da Constituição Federal. Abram aí o 101 da Constituição Federal. Eu estou aqui também com o meu Vademécum, então vamos lá. Artigo 101 da Constituição Federal vai falar da composição do STF. Então vai falar, o Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros, certo? Então é a composição por 11 ministros. Dentre cidadãos escolhidos com mais de 35 e menos de 65 anos de idade. Então, para compor aí, para ser um dos 11 ministros, tem que ter aí entre 35 anos de idade a 65 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Esse é o teor do 101, ou seja, dispõe da composição do STF. E o 102 vai dizer o que compete ao STF, ou seja, o STF deve agir em quais casos? Quais casos, então, são reportados ao STF, quando o STF é chamado a responder casos, certo? Então, no 102 fala da competência do STF e fala aí a palavra precipuamente a guarda da Constituição, ou seja, o STF como guardião da Constituição. Tá aí no 102 caput. E o que eu quero de vocês? Eu quero o 102, inciso 1, a linha A, que é sobre o controle de constitucionalidade repressivo na modalidade concentrado, certo? Na modalidade concentrado. Então vamos fazer a leitura aí. Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Gente, compete ao STF, guardião da Constituição, verificar se normas, atos normativos, se a legislação infraconstitucional abaixo da Constituição está de acordo a ela. Essa é a regra geral. Esse, então, é a figura do STF agindo como guardião da Constituição. Dentro da sua competência, então, realizar o controle concentrado aí de constitucionalidade na modalidade repressiva. E por que modalidade repressiva? Porque a modalidade preventiva é antes da norma já estar no ordenamento, certo? Então é importante ter isso também. A modalidade preventiva antes da norma estar no ordenamento. Uma vez que a norma já está no ordenamento, o que temos é o controle repressivo de constitucionalidade. Legal? Então artigo 102, inciso 1, a linha A, compete ao Supremo Tribunal Federal originariamente julgar as ações de inconstitucionalidade, as ADINs, e as ações diretas de constitucionalidade, as ADCs, certo? É isso, então, o controle concentrado é a figura do STF, verificando, ou seja, do Poder Judiciário, na sua regra, na sua competência, verificando aí se uma legislação é constitucional ou não, se está de acordo com a Constituição, se há um encontro com a Constituição. Professor, você disse que tinha uma outra, né? Esse é o controle concentrado. Legal. E tem o controle abstrato? Tem um controle abstrato. Esse controle abstrato, ele advém da common law, num julgamento de Madison versus Marbury. Isso se deu em 1803, lá nos Estados Unidos. Professor, mas lá não é da common law, aqui não é a civil law? Sim. Nos Estados Unidos, o sistema americano é o da common law, dos costumes, e aqui o da civil law, do que está positivado na lei. Ambos com origem aí do direito romano, na história do direito, e vieram ao Ocidente, e são os dois principais regimes, common law e civil law. Mas não é isso que nos interessa em face do respectivo regime. O que nos interessa aqui é acerca da abertura, que de forma abstrata, então, recepcionou que é possível o controle repressivo de constitucionalidade pelo Poder Judiciário não estar concentrado somente no guardião da Constituição, no STF. Ou seja, para resolver um caso pontual, concreto, o juiz
ou o desembargador, ou seja, juiz de primeiro grau, desembargador em segundo grau, que são os tribunais, poderão verificar que uma lei específica que lhe é cobrada, que naquele caso jurídico seja realizada, na verdade ela está em choque com a Constituição Federal. E aí é esse que é o controle concentrado aberto. É esse que é o esse é o controle concentrado, não. É esse que é o controle de constitucionalidade aberto. É esse que é o controle de constitucionalidade difuso. É a possibilidade de ser declarado, então, que referida lei, que referido ato normativo está em choque com a Constituição e não ser dito isso pelos membros do STF, e sim ser dito por um juiz. E aí a história disso é no caso lá, então, de Madison versus Marbury, onde o juiz Marshall verificou isso no caso concreto. Ou seja, ao avaliar ali a situação, ele verificou que havia um choque com a lei maior, com a carta máxima, certo? Então, estudamos aí controle repressivo, concentrado, a ser exercido pelo STF. E quando o STF fala, quando o STF define que aquilo é inconstitucional, que aquilo está em choque com a Constituição, ele vale erga omnes, ou seja, vale para todos, everybody, vale para todo mundo. Erga omnes é o termo em latim você coloca entre aspas, vale para todo mundo, controle concentrado. No controle difuso, ele é feito em um caso pontual, certo? Então, aí ele pode ser feito por juízes, enfim, e aí, no caso pontual, é declarado a inconstitucionalidade, por isso ele é abstrato, por isso ele é aberto, legal? E aí ele vai valer para aquele caso específico, não vai valer para todos os casos, maravilha? Então pegamos aí no primeiro tomo da aula as exceções do controle repressivo de constitucionalidade sendo exercido pelo poder legislativo. No segundo tomo da aula, vimos então a figura da regra geral, do poder judiciário, se valendo então do controle repressivo de constitucionalidade nas duas modalidades, porque ele é misto, a ser realizado de forma concentrada, fechada pelo STF, e aí tendo eficácia, valendo para todos. E o controle abstrato, que é aquele aberto, que vai verificar em um caso concreto, pontual, pode ser realizado então pelo juiz, ao aplicar ali a normativa dentro daquele caso, e vai valer para aquele caso específico e não para todos, certo? Só para o caso específico. E aí, deixa eu ver se temos mais alguma coisa importante aqui para a aula de hoje. Estamos no encontro 5, controle repressivo de constitucionalidade. Vimos que pode ser realizado pelo judiciário, pelo poder legislativo. Vimos que no controle concentrado, lá no 102, inciso 1, a linha A, ele se dá por meio das ações indiretas, né, das ADINs, ações diretas de inconstitucionalidade, e por meio das ADCs, que é a ação direta de constitucionalidade, e é a competência originária ao STF, que ele pode se dar aí de forma abstrata pelos juízes. Gente, é isso aí, foco, estudo. Recomendo que leiam aí os livros do Alexandre de Moraes, do Flávio Martins, enfim, que está na nossa bibliografia básica. E com essa aula e com também os artigos constitucionais aí trazidos na aula de hoje, verifiquem aí essa possibilidade tanto do controle pelo poder legislativo, quanto controle pelo poder judiciário, e também o controle concentrado e o controle aí difuso, tá bom? Bons estudos, é isso aí, vamos todos com muita força contra esse coronavírus, quarentena máxima, fiquem em casa, façam as atividades no AVA, certo? Temos que cumprir essas atividades do AVA, vale pontuação, vale estudo, vale tudo, é isso aí, vamos pra cima, vamos estudar, vamos ler, vamos arrepiar direito constitucional e as outras disciplinas, certo? Vocês estão comigo, eu estou com vocês, meu e-mail é andré.augustinho@anhanguera.com, eventuais dúvidas, mandem lá, é isso aí, vamos pra cima, atividade e excelente, tá bom? Tô empolgado aí e é isso aí, maravilha, tamo junto, legal meus alunos,
Grande abraço, tudo de bom e foco, fé, força e saúde para todos e muito direito constitucional no sangue aí, na veia de vocês. Legal? Grande abraço, grande beijo.